Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sonhos de Profeta. O meu nome é Marcos e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que vocês vão ver aqui é muito forte. Isso é para quem crê em experiências sobrenaturais da parte de Deus. E eu volto a repetir, irmãos, o que vocês vão ver é para quem crê. Amém? Porque é muito forte a experiência vivida por essa irmã que vocês estão vendo aí agora na tela. Essa irmã se chama Vivian e ela estava em sua casa quando Deus, irmãos, envia a ela um anjo. E veja tudo que Deus falou a ela através desse anjo. Ela vai relatar tudo aqui agora nessa experiência vivida por ela. E Deus, irmãos, fala a ela que falta pouco tempo para a volta do nosso Senhor Jesus. Nós não estamos falando do dia e nem da hora. Nós simplesmente, irmãos, estamos passando aquilo que Deus mostrou a ela. E é exatamente isso que Deus disse, que falta pouco tempo e muitas pessoas estão num sono profundo, estão adormecidos. Vocês vão ver, irmãos, é muito forte. Preste bastante atenção em tudo que Deus mostrou a ela aqui. É a realidade que nós estamos vendo com muitas pessoas e que nós viemos a despertar cada dia mais para essa grande realidade que é a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Confira comigo esse vídeo, é muito forte. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. E na sexta-feira, pela madrugada, aconteceu aquilo que eu não estava esperando. Eu estava dormindo, eu ouvi uma voz me chamando pelo nome. Quando eu escutei aquela voz, eu fui me despertando. Eu escutei 3 vezes me chamar. E eu escutei a forma que a voz me chamou com firmeza. Vivian, Vivian. E da forma que estava me chamando, eu pensei que fosse o meu esposo que estava vindo do trabalho e estava me acordando. Quando eu despertei totalmente, eu olhei para o teto e eu vi um clarão. E eu pensei, já amanheceu. A luz estava muito forte e eu pensei assim, será que eu deixei a janela aberta? Mas eu não me lembro de ter deixado a janela aberta. E aí eu parei de olhar para o teto e levantei só o pescoço. Eu estava deitada na cama e levantei o pescoço para olhar para a janela. Eu vi um ser que parecia um ser humano. Porém, eu sabia que era um anjo. Ele era muito alto. Ele quase alcançava o teto. Ele era muito alto. E ele era pura luz. Era como se eu estivesse olhando para o sol. Ele clareou todo o meu quarto, como se o sol tivesse nascido dentro do meu quarto. Eu não podia enxergar nenhum detalhe. Não conseguia ver os olhos, o nariz, a boca, não conseguia ver nem cabelo, eu não conseguia ver nada. Eu só via muita luz e o contorno do seu corpo. No caso, o contorno da cabeça, dos ombros, e o vestido dele era bem longo. E eu olhei de cima a baixo e eu vi que o vestido dele cobria os pés. Eu tive muito medo, eu tive um pavor de ver aquela visão. No medo que eu tive, eu cobri o meu rosto com o meu braço. E eu fiz mais ou menos assim, cobrindo o meu rosto com o braço. E virei um pouco o rosto para a parede, porque eu não queria ver. Mas ele me chamou novamente. Vivian, olhe para cá. E aí eu já estava sentada na cama. Eu coloquei o meu olhar um pouco por baixo do meu braço. E eu comecei a tentar olhar para ele. Quando eu consegui olhar na direção dele, e ele falou assim, Vivian, olhe para cá. E aí ele direcionou o braço dele para o seu lado. E esse lado que ele direcionou o braço era a janela. Na frente da janela tinha um banner, era como se fosse um banner que ia até o chão. E dentro desse banner tinha um relógio grande. Tinha muitas letras escritas, tinha um texto escrito nesse banner até o chão. E parecia uma língua
que é de traços, que não é um alfabeto como o nosso. Então, era uma língua que eu não sei qual era, mas eu fiquei muito curiosa e estava tentando ver se tinha alguma frase lá que eu podia entender. Muito curiosa. E aí ele falou assim: Vivian, olhe para o relógio. Mas eu estava tão interdita, curiosa com o que estava escrito ali, que eu não olhei. E aí ele falou com mais firmeza: Vivian, olhe para o relógio. E olhei para o relógio, e aí quando ele viu que eu direcionei meu olhar para o relógio, imediatamente ele falou: agora me diga que horas são. E aí eu falei: são 5 para meia-noite. E aí quando eu disse isso, ele falou: muito bem, são 5 para meia-noite. E quando ele devolveu aquela palavra de volta para mim, eu tive o completo entendimento do que ele estava querendo dizer. E nesse entendimento do que significava isso, eu tive um choque e coloquei a mão no peito, fui para trás e fiz: ai, meu Deus! E aí ele disse: venha comigo. E o entendimento dessa frase, 5 para meia-noite, significa dizer que este tempo da sua vida, este tempo que você está vivendo, é o tempo que vocês vão ver a volta de Jesus. Ele vai voltar nesse tempo de vida. E quando ele me chamou, venha comigo, imediatamente eu pisquei o olho e já não estava mais ali. Eu estava num lugar que eu acho que era o infinito, porque não tinha nada. Era tudo escuro e ele era a luz ali naquele lugar. Mas ele iluminava, porém, na minha volta não tinha nada, apenas eu e ele. Ele ficou um pouco mais atrás de mim e a sua luz eu via resplandecer na minha frente. Então ali naquele lugar ele falou assim para mim: Vivian, é hora de pregar. E eu imediatamente respondi para ele, cruzando os braços assim: pregar? Pregar o quê? E pregar para quem? E aí ele me respondeu: pregar para crentes e não crentes. Aí eu falei para ele: para crentes? Mas pregar o quê? Aí ele falou para mim: você vai pregar para que eles se preparem, porque só falta 5 minutos para meia-noite. E aí eu respondi para ele: mas eles não vão me crer. E aí ele falou assim: mas mesmo assim você precisa pregar. E para os não crentes, você vai pregar a salvação. E aí eu falei: e como vai ser isso? E aí ele disse para mim: eu vou te mostrar. E aí eu falei: mas por onde eu vou começar? E aí ele disse: você vai começar pela sua família. Então ele disse: venha comigo. E saímos dali, desaparecida ali, né? Pisquei o olho, já tava de repente no portão da casa dos meus pais. E lá no portão da casa dos meus pais, pra mim era como se fosse o dia seguinte. E nós entramos na casa dos meus pais e ao entrar na sala, eu chamei todo mundo e comecei a gritar, chamando todo mundo, meu pai, minha mãe, e disse: olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu tive um sonho nessa madrugada e veio um anjo falar comigo. E o anjo disse para mim que só faltam 5 minutos para meia-noite. E na forma que eu falei, todos entenderam que o que eu estava querendo dizer é que Jesus ia voltar e todo mundo vai ver. Eles vão ver a volta de Jesus. E aí eles começaram a rir daquilo que eu estava falando. E aí meu pai disse assim para mim: Vivian, você estuda muito escatologia. Você de tanto estudar tá agora tendo sonhos sobre a volta de Jesus. E aí eu falei: não é. Eu tô falando, o anjo veio falar comigo no sonho e ele disse que falta só 5 minutos. E minha mãe falou assim: olha, Vivian, ainda falta muito tempo. Eu vou morrer e daqui a 100 anos Jesus não volta ainda. E aí eu fiquei triste e fiquei com o queixo caído. Cruzei os braços,
e falei para o anjo: Senhor, por que eles não estão acreditando? O que aconteceu? E aí ele falou assim: eu vou te mostrar. Feche os olhos. E aí eu fechei os olhos e quando eu abri, eu vi todos eles sonâmbulos. Eles estavam fazendo as atividades diárias com os olhos fechados, porém estavam fazendo tudo, lavando a louça, assistindo televisão e todas essas atividades eles estavam fazendo com os olhos fechados e com o corpo mole, como se estivessem um pouco sonâmbulos. E aí eu disse: o que é isso? Eu não estou entendendo por que eles estão assim. E aí ele falou para mim assim: Vivian, eles estão dormindo, mas é hora da igreja despertar. E aí eu falei para ele: mas por que está acontecendo isso? E aí ele respondeu: eles estão dessa forma por conta das coisas da vida e da televisão. Mas é tempo da igreja despertar. Aí eu despertei na minha cama. Irmãos, eu fiquei com essa visão na minha mente, como se tivesse acontecido naquele instante comigo e tivesse sido ao vivo. E eu fiquei pensando se tinha sido realmente real ou se não, se tinha sido apenas um sonho. Mesmo eu tendo o Espírito Santo falando no meu coração: foi eu que te mostrei, fui eu que te mostrei, mas eu queria ter uma convicção a mais de que aquilo tinha sido realmente do Senhor. E aí, depois de mais ou menos uma semana, o Senhor falou no meu coração: abre a palavra na parábola das 10 virgens. E eu comecei a ler a parábola e o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento nessa parábola de uma forma que nunca aconteceu. E tudo se encaixou exatamente com esta visão que eu tive em sonho. Tudo se encaixou e ele foi me mostrando parte por parte. E aí eu não tive mais dúvida, mas mesmo assim eu relutei com o Senhor, dizendo que eu não poderia fazer isso porque eu não estava preparada. Então passei ainda mais 3 meses orando a Deus, dizendo que ele chamasse outra pessoa, porque eu não queria ir. Mas aí o Senhor, ele foi me apertando até que eu não suportei mais. Então comecei a pregar a palavra para todos, crentes e não crentes, que o Senhor está voltando. E é isso que eu quero deixar aqui para você, que você se prepare. Se você é crente, pare de brincar e comece agora a realmente ser um cristão. Comece agora a ter os frutos do Espírito Santo na sua vida. E depois apenas espera, aguarda, porque você vai ver o arrebatamento. O arrebatamento está muito perto. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, se é meses, se é dias. Eu só sei que não vai demorar 100 anos. Eu sei disso, não vai demorar 100 anos. Que Deus abençoe a cada um e que esse vídeo possa alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Pois então, irmãos, essa é uma dura realidade. Muitas pessoas estão adormecidas, muitas pessoas não estão enxergando em sua volta os sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Está sendo, irmãos, exatamente como a Bíblia mesmo disse, seria como o tempo de Noé. Ou seja, Noé avisava que viria um dilúvio e levaria a todos. E as pessoas daquela época não queriam saber, não acreditavam em Noé, zombavam de Noé. E exatamente, irmãos, a história se repete. Jesus está voltando. Jesus, ele representa a barca, ele representa a arca da salvação. E a salvação está aí porque a porta da graça ainda está aberta. E quando a porta da graça, irmãos, se fechar, será exatamente como a porta da barca nos tempos de Noé. Então, irmãos, que você possa estar firme com o Senhor a cada dia, que você venha vencer tudo aquilo que venha impedir você de subir no arrebatamento, e que esse vídeo venha abençoar a sua vida. E eu peço a você que você venha dar um like, porque mais vidas
serão alcançadas através desse like. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.